Então vamos aí na parte número 3, evidências da ressurreição de Jesus. Tópico 1, evidências diretas. E no tópico 2, evidências indiretas. Tópico 1, então, evidências diretas. As Escrituras apresentam muitas evidências da ressurreição de Jesus. Os apologistas classificam essas evidências em diretas e indiretas. O texto de Lucas 24, 3 a 35, narra o encontro que 2 discípulos no caminho de Emaús tiveram com Jesus após a sua ressurreição. Trata-se de uma evidência direta da ressurreição, porque mostra Jesus ressuscitado com um corpo físico e tangível. Evidência semelhante pode ser vista no relato da ressurreição do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 10 a 18. Nesses relatos, observamos que as pessoas às quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocá-lo. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real. Então veja bem, aqui nós estamos falando de evidência direta, ou seja, a pessoa vai ver, vai falar, vai escutar, vai tocar. Então, exemplos que nós temos aqui, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Olha, Jesus conversou com eles, andou no meio deles, entrou na casa deles, partiu o pão ali, comeu junto com eles. Então não tem uma evidência tão direta assim, né? Então os discípulos, quando ele aparece aos discípulos, ele diz, toca aqui em mim. Então eles viram, ouviram, conversaram com ele e tocaram em Jesus. Então não tem como ser mais direto que isso, né? Maria Madalena ouviu Jesus, viu Jesus, conversou com ele, escutou ele falar com ela. Evidências diretas. E a Bíblia diz que foi visto por 500 ou mais de 500 irmãos. Jesus apareceu para eles durante 40 dias, ficou ali aparecendo. Então Jesus durante 40 dias ficou aparecendo para as pessoas. Ele vinha, conversava com eles e tudo. Vamos ver lá na restauração de Pedro, que ele vem, come com eles na beira da praia, conversa com eles, eles viram, conversaram com Jesus. Então, são evidências diretas de que Jesus realmente ressuscitou. E não eram quaisquer pessoas, eram pessoas diferentes da maioria da sociedade, eram pessoas honestas, verdadeiras. Eram pessoas que estavam vivendo com Deus, para Deus. Então, não era um testemunho de qualquer pessoa, eram pessoas verdadeiras, que podiam dar um excelente testemunho, um verdadeiro testemunho. Tópico 2, evidências indiretas. Como vimos, os evangelhos apresentam muitas provas diretas da ressurreição do Senhor. Todavia, apresentam também outras provas indiretas. Antes da ressurreição, encontramos um grupo de discípulos desanimado, triste e cabisbaixo. Era um cenário desanimador. Após a ressurreição e Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao povo com uma ousadia nunca vista. Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles estava vivo e apresentavam provas disso. Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, expeliam os demônios e testemunhavam: Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2,32. A ressurreição de Jesus se tornou o principal tema da pregação apostólica. Então veja só, não é só essas provas diretas, porque Jesus parou de aparecer para eles. Então eles não poderiam apresentar ao povo Jesus, aqui está Jesus, ressuscitou. Jesus parou aí de se apresentar a eles. Agora vem as provas indiretas. Ou seja, se fosse um morto, será que eles seriam tão alegres, satisfeitos, ficariam assim? Será que eles continuariam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia? Então veja só, eram pessoas que deveriam estar extremamente tristes, mas agora eles estão super felizes. Quando vem o Espírito Santo sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo, eles se tornam pessoas que têm uma felicidade muito grande.
Eles passam a ser pregadores do Evangelho e passam a demonstrar que Jesus está vivo através de expulsão de demônios, de milagres, de curas, de mensagens proféticas. Então, ali os dons do Espírito Santo evidenciam que Jesus está vivo, porque o que mesmo que Jesus fazia, agora os apóstolos, os discípulos fazem. Então Jesus continua fazendo o que ele fazia antes. É interessante quando Lucas escreve o Evangelho, ele fala para Teófilo, olha, eu vou escrever o que Jesus começou a fazer, até o dia que ele morreu e ressuscitou. Agora, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, ele diz, agora eu vou escrever o que Jesus continua fazendo. Mas como? Jesus não já morreu, já ressuscitou, foi embora para o céu? Sim, mas ele agora continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua curando os enfermos, fazendo milagres e tudo. Mas como? Ele agora faz através da igreja que está na terra. Então ele continua fazendo, está vivo. Só que agora ele faz através de nós. Então existia um Filho de Deus na terra fazendo a obra de Deus quando Jesus estava aqui. Agora não, agora existem milhões de filhos de Deus fazendo a obra de Deus. Fazendo o mesmo que Jesus fazia. Nós podemos ver isso claramente na vida de Pedro. Pedro, que antes não se destacava como um pregador apenas, se destacava pela sua personalidade forte. Nós vamos ver que Pedro agora é uma pessoa completamente mudada, transformada. Ele agora se levanta no dia de Pentecostes e prega ali, ganha quase 3.000 pessoas para Jesus. Pedro agora ressuscita mortos. Pedro agora ora, e o paralítico é curado, levanta o paralítico. Pedro agora ora, pessoas são curadas, até a sombra de Pedro agora as pessoas são curadas. E agora Pedro ressuscita morto. Então é um outro Pedro transformado, alegre, um Pedro corajoso que é preso, apanha e fica satisfeito, se regozijando, se alegrando porque sofreu por causa de Jesus. Ao invés de ficar reclamando, ele pede mais poder ainda para pregar mais ainda o Evangelho, ganhar mais almas ainda. Então é uma pessoa completamente diferente, alegre, feliz, porque tem Deus na sua vida. Então isso aí é uma prova também. É uma prova de que Jesus realmente ressuscitou. Senão eles estariam sofrendo, chorando, se lamentando, porque o Mestre havia morrido. E agora eles podiam provar que Jesus estava vivo. Então, milagre acontecia, dizia, está vendo? Jesus está vivo, está fazendo milagre. Você pode provar que o seu Jesus está vivo? A pergunta que você deve se fazer todos os dias. Você pode provar que esse Jesus que você fala a respeito dele está vivo? Jesus fazia milagres, curava as pessoas, expulsava demônios, pregava o Evangelho. Será que alguém pode realmente ter certeza que Jesus ressuscitou olhando para você e para a sua vida? Pense nisso. Parte 4. O propósito da ressurreição de Jesus. Tópico 1. Salvação e justificação. Tópico 2. A redenção do corpo. Tópico 1, então. Salvação e justificação. Aos discípulos no cenáculo, Jesus destaca a salvação como propósito da ressurreição. Lucas 24, 46 e 48. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras, assim como Jesus difere de todos os homens. Ele é o Deus que se fez carne. João 1, 14. O segundo Adão representando a humanidade caída. Romanos 5, 12. 1 Coríntios 15, 45. O único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Que nos salva de nossos pecados. 1 Timóteo 1, 15. A Bíblia diz que ele morreu por causa das nossas transgressões. Romanos 4, 25. E que seu sacrifício foi em resgate de todos. 1 Timóteo 2, 6. Mostra ainda que a sua ressurreição foi por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. Que nesse aspecto ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, 4. Então nós vemos em nenhum outro nome, não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo 2 diz aí,
que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento dela? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Diz Jesus Cristo, aquele que se fez homem, que se deu em resgate de todos nós. Veja só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela deve ser lida, entendida, compreendida, guardada no coração, na sua mente. Você deve entender que você é salvo, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados, nossas doenças e enfermidades sobre ele, morrendo por nós na cruz do Calvário. E ele efetuou ali a nossa justificação. Porque quando nós cremos nisso, nós somos justificados, somos declarados santos, somos declarados sem culpa, porque a nossa culpa, o nosso pecado, nossa transgressão foi levada por Jesus. Ele fez um sacrifício substituto. Nós merecíamos morrer na cruz e ele morreu em nosso lugar. Você acredita nisso? Que você acredita que ele morreu, mas que ele ressuscitou? Então você é salvo. Você adquire imediatamente a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Só com Jesus e através de Jesus. Tirou Jesus, acabou. Perdeu a salvação, perdeu tudo. Então, enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Tópico 2, a redenção do corpo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. Romanos 5,17. Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou as primícias daqueles que ressuscitarão para não mais morrer. 1 Coríntios 15:23. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. 1 Coríntios 15:17. Na ressurreição, Jesus derrotou a morte de forma que não precisamos mais temê-la. 1 Coríntios 15:55-58. Na ressurreição receberemos corpos incorruptíveis e imortais. 1 Coríntios 15:42-49. Então olha só, quando Jesus ressuscita, mas ele não fica morando só na terra, ele não ressuscita para morrer de novo. Então ele ressuscita para ir para o céu, para nunca mais ter que morrer. É vida eterna, acabou. Não vai mais morrer.